Saúde a Igreja de Jesus Cristo, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com a paz do nosso Deus e Pai. O Senhor Jesus vos diz nessa noite: a minha paz vos deixo, não a paz que o mundo dá, uma falsa paz, uma paz momentânea, uma paz ilusória, uma paz de mentira, mas a minha paz verdadeira eu vos dou e não as tomo. Assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Nesta grande responsabilidade que o Senhor me pôs de estar pregando a palavra do Senhor todos os dias que não estiver cultuando, praticamente todos os dias. Não é fácil. É uma responsabilidade muito grande estar levando o Evangelho de Cristo, né? Está pregando a palavra do Senhor todos os dias praticamente. Aleluia. Cada vez temos que estar pedindo misericórdia e capacitação ao Senhor, porque estamos falando daquele que criou todas as coisas, aquele que tem poder de dar vida e tirar vida, aquele que tem poder de levar para o céu e mandar para o inferno também. É desse Deus Todo-Poderoso que nós estamos falando nessa noite. A palavra de hoje encontra-se em Ezequiel capítulo 30, versículo 21 e 22 somente. Vai nos dizer assim: Filho do homem, eu quebrarei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplasto, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, tanto o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. Aleluia. Assim como o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se referia a Ele mesmo, quando Ele contava as suas parábolas, quando Ele falava da sua vinda, Ele mesmo disse: quando o Filho do Homem vier à terra, será que Ele achará fé na terra? Assim também Deus falava para com Ezequiel, quando Ele mandou Ezequiel, o qual está aqui no livro que nós lemos, e ali naquele vale de ossos secos, naquela visão, Deus diz para ele: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ezequiel disse: Senhor Jeová, Todo-Poderoso, eu não sei, mas tu sabes. E aqui o Senhor se refere a ele da mesma forma: Filho do homem, eu quebrarei o braço de Faraó. Sempre o Senhor falava para com Ezequiel desta forma: Filho do homem. Ezequiel, que tem um chamado que se espelha, é semelhante, é quase igual ao chamado de Jeremias, que ele era para ser sacerdote, era de uma linhagem sacerdotal, mas quando completou os 30 anos, quando em Israel o ministério só era exercido a partir dos 30 anos, nós vimos ali quando Deus chamou Arão, seus filhos, quando Deus mandava fazer a contagem dos levitas, Deus sempre falava: conta daqueles que têm de 30 anos até 50 anos. De 30 a 50 é a média daqueles que vão trabalhar no tabernáculo. Quando chegar em 50, vão aposentar e somente vão ajudar aqueles novatos que estão chegando para trabalhar no tabernáculo. Mas é de 30 a 50 anos o ministério do levita, do sacerdote se estendia mais um pouco, mas o ministério do levita era de 30 a 50 anos. Jesus começou seu ministério com 30 e encerrou com 33 e alguma coisa. Ezequiel da mesma forma, com 30 anos ele achou que ia começar a ser sacerdote, mas Deus disse: hoje, na beira do rio Quedar, Deus disse: hoje eu te chamo como profeta. Jeremias da mesma forma, o pai era sacerdote, mas Deus chamou ele como profeta. Na hora de ele exercer o sacerdócio, Deus falou: não, eu te chamo como profeta, porque o chamado de profeta é maior do que o de sacerdote.
A Bíblia vai nos dizer que o dom de profecia é o maior que tem. O dom de profecia é maior do que falar em língua. Para se equiparar ao dom de profecia, tem que falar em língua, ainda tem que interpretar para ser igual o de profecia. Então, o profeta abaixo de Deus é o maior que tem, maior do que pastor, né? Apesar que para o homem é o contrário, eles acham que pastor, presbítero, bispo, apóstolo, acha que é maior do que qualquer outro título. Mas para Deus, o maior é o profeta que obedece. Por isso que Jesus disse acerca de João Batista, dos nascidos de mulher, nenhum há maior do que João. E o que foi o contexto dessa palavra? Jesus estava falando sobre o que antes dele falar isso? Né? Jesus estava falando, antes disso, ele estava falando, aleluia, oh glória, a presença do Senhor desceu aqui na casa. Antes disso, o Senhor estava falando assim. Perguntaram para ele se João, perguntaram para Jesus se João era profeta. Ele disse: eis que é muito mais que um profeta. Dos nascidos de mulheres não há nenhum maior do que ele. Jesus disse: ele é mais do que um profeta. Na qualidade de profeta, ele é mais do que um profeta. Dos nascidos de mulher, nenhum é igual a ele. Aleluia. Então estava falando ali sobre o profeta, que João era o maior entre todos os homens, porque ele era profeta e ainda era considerado mais do que um profeta, porque ele veio no espírito de Elias para trazer conserto e preparar o caminho do Senhor, trazer conserto para a casa rebelde e preparar o caminho do Senhor. Ele era um profeta, um grande profeta, por isso Jesus disse que ele era maior do que todos os outros homens. Mas Jesus disse mais, aquele que se fizer o menor aqui na terra vai ser maior do que João Batista no céu. Então o profeta está acima de pastor, de bispo, de vários outros cargos, né? Mas acima de todos nós está o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Ele manda no profeta, manda no pastor, manda no discípulo, manda no bispo, manda em todos. Aleluia. Mas mais importante para o Senhor é aquele que se põe na posição de profeta, que se dispõe a tapar a brecha. É o que ele disse para Ezequiel, perdão. Procura um homem em Israel que queira ficar na brecha, que queira tapar a brecha. Ezequiel não achou um. Mas aqui ele falou para Ezequiel, filho do homem, eu quebrarei o braço de Faraó. Quem Faraó? Os rebeldes. Quem era Faraó? Quem se rebelava contra Deus. Quem perseguia o povo de Deus. Quem maltrata o povo de Deus. Quem está na igreja de fingimento. Quem se une, mas não é ovelha, é lobo. Todos esses para Deus é Faraó. E Faraó que Deus fez, matou ele com seus exércitos. A Bíblia não fala o certo se ele morreu ou não, mas que o seu exército morreu na água afogado, morreu. Aleluia. Aleluia. Glória ao Cordeiro. Eu quebrarei o braço de Faraó, rei do Egito. Eis que não lhe aplicarão emplasto, nem lhe porão ligaduras para o atar, para esforçar, para que pegue da espada. Deus disse, eu vou quebrar o braço e não vou deixar ninguém curar. Muita gente está no leito do hospital, está morrendo, está canceroso, está com enfermidade, está com vários tipos de enfermidade, de problema, de dificuldade, porque é Deus que está botando lá para se arrepender. Ele disse, eu coloco lá e não deixo ninguém socorrer. Enquanto não se arrepender e clamar a mim e botar a cara no pó e se arrepender dos seus pecados, a situação não vai mudar. Porque o profeta Davi disse, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se cair na mão de Satanás, na mão do inimigo, Deus livra. Mas na mão dele, ninguém pode tirar. Se arrepender e ele quiser ter misericórdia, ele terá misericórdia, se ele quiser. Porque ele disse, eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então não se comporte diante do Senhor como Faraó. O mundo está aí sofrendo o peso da mão de Deus. As cidades, os países, tudo sofrendo o castigo de Deus porque tem se comportado como Faraó.
Aleluia. O Senhor diz no versículo 22, portanto assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei seus braços. Tá vendo? O Senhor está contra todo aquele que vai contra a palavra do Senhor, todo aquele que não quer obedecer a sua santa doutrina, todo aquele que não quer amar o seu próximo, que não quer obedecer seus mandamentos, estatutos, leis, juízos, ordenanças, todo aquele que não ama a Deus acima de tudo, todo aquele que não se esforça para fazer a vontade dele, o Senhor disse, eu estou contra esses tipos de pessoa. Aleluia. Eu estou contra. Eu estou contra. Porque Jesus disse, quem não ajunta comigo espalha. Aleluia. Mas todo aquele que vem a mim jamais o lançarei fora. Mas tem que ir a Cristo de coração limpo. Limpo de mão e puro de coração, ele não vai rejeitar. Mas se for de falsidade, se for com veste enganosa, com palavras lisonjeiras, com palavras enganosas, o Senhor vai rejeitar e vai vomitar naquele grande dia os falsos crentes, os falsos profetas, os falsos líderes, as falsas líderes. O Senhor vai vomitar naqueles dias. Naquele dia, o apóstolo Paulo disse, eu sempre vos preguei o evangelho, não foi com palavras de convencimento, não foi com palavras lisonjeiras, com palavras de agrado, não. Não foi com palavras de agrados, não, mas foi com o evangelho de Jesus e com o poder de Deus demonstrado dentro do evangelho. Temos que pregar, sim, mas os sinais também têm que estar conosco onde a gente for. Porque Jesus disse, as obras que eu fiz vocês ainda farão maiores se creres. Jesus ia pregar e os sinais aconteciam também. Assim tem que ser o verdadeiro servo. Prega, Jesus faz uma cura. Prega, Jesus liberta. Prega, Jesus converte uma alma. Os sinais têm que estar juntos. Isso que Paulo disse. O evangelho de Deus não é só palavras persuasivas, palavras humanas, não, mas é palavra de Jesus e poder de Deus manifestado. O evangelho é poder de Deus. Não é só palavra de homem para agradar, não. Mas é palavra de Jesus, a palavra de Jesus e o poder de Deus manifestado através das nossas vidas. Isso tem que ter onde a gente for. Se tiver outro evangelho diferente desse, Paulo disse é anatema, é maldito, que se descer um anjo do céu com um evangelho diferente desse, que tem que ter a palavra e o poder de Deus manifestado, é amaldiçoado. Paulo falou, se tiver um anjo que falar um evangelho diferente desse, é anatema, é maldito, não creiais. Porque o evangelho de Cristo é arrependimento e poder de Deus manifestado através das nossas vidas. Ele diz que quebrará os dois braços daqueles que são contra eles. Ele castigará. O Senhor moe. O Senhor pegou o rei Manassés, moiu, mandou para a Babilônia, ficou lá como escravo. Sofreu, se arrependeu de todos os seus pecados. E Deus restituiu ele novamente no seu reinado. Mas depois que ele se arrependeu de tudo e mudou, um homem que sacrificava seus próprios filhos, matava os filhos para oferecer a deuses estranhos, servia todo tipo de deus falso que existia debaixo do céu, ele servia. E Deus botou ele numa situação de aperto, que ele se arrependeu. Deus não quebrou Paulo também no meio. Saulo, que era depois virou Paulo, e ele virou um grande homem de Deus. Então Deus quebra, Deus leva para o leito. Deus até se for preciso ele mata para salvar. Mas a pessoa antes de morrer aceita ele e ele salva. Mas Deus, aqueles que são como Faraó, a mão do Senhor vai castigar. Isso pode ter certeza. E se ficar vivo tem que dar graças a Deus. Porque enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, há esperança para a vida do homem ou da mulher, do ser humano. Aleluia. Tanto o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. Você diz que vai quebrar os dois braços. Tanto aqueles que eles se apoiam, né? Muitos deles se apoiam na política, se apoiam no pastor presidente, se apoiam nas amizades. O Senhor diz que vai quebrar os dois braços, tanto da política, tanto de falsos pastores, tanto de panelinha. O Senhor diz que vai quebrar tudo. E não vai ter como segurar na espada mais para querer lutar contra o Senhor, porque muitos deles faz panelinha, faz grupinho para querer lutar contra os servos de Deus,
vai querer lutar contra o Senhor, porque não está lutando contra o servo de Deus verdadeiro, mas está lutando contra o Senhor quebra os dois braços, pronto. Acabou a luta. Então essas pessoas têm que se arrepender, têm que se transformar, têm que nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, nascer da água e do Espírito, para poder entrar no céu, porque do jeito que estão não vão entrar. É muita calúnia, disputa, contenda, inveja, porfia, dissensão, homens amantes de si mesmos, mulher amante de si mesmas, arrogantes, presunçosos, soberbos, avarentos, tudo aquilo que Paulo disse que ia ter nos últimos dias está atendendo às igrejas do Senhor. Oremos para que esse povo se arrependa e o Senhor venha ter misericórdia, porque de Faraó ele não teve misericórdia, mas se esse povo se arrepender, o Senhor terá misericórdia. Disso eu tenho certeza, porque ele não rejeita um coração quebrantado diante dele. Que Deus os abençoe e guarde essa palavra contigo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.